Som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu perguntei para o pastor até que horas eu posso ir. Ele diz, até a hora que você quiser. Então acho que eu vou até as 4 da manhã. Todo mundo é falso. Antes de pregar, eu estou sentindo um vento vindo muito aqui. De onde que é esse vento? É dali de cima? Ah, tá. Esse vento vai acabar com a minha garganta aqui. Tem como diminuir um pouquinho aquele vento? Se diminuir, vão ganhar um beijo, tá bom? É uma alegria poder estar aqui nessa noite, revendo amigos, conhecendo irmãos. Quero cumprimentar o pastor Eduardo e a pastora Lorizete. É esse nome mesmo, né? Eu já vi um casal grande, mas igual esses dois. Eu cheguei perto deles, parecia um anão, né? Pastor Eduardo tem cara de pastor americano, né? Ele me buscou ali no aeroporto. Se ele falasse how are you, eu já acreditava que eu estava no Harlem. Quero cumprimentar aqui também um grande amigo meu que eu conheci na vida pública, e hoje ele me mandou mensagem, disse que viria ao culto e veio mesmo. É o Michael Winter. Deus te abençoe. Está bonito aí, com uma gravata ali que nem Salomão teve uma gravata dessa para usar. Deus te abençoe muito. Também o pastor Fabrício e a Amanda, que vieram lá de uma cidade que, se falar o nome dela 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Jampruca. Está ali, cadê a turma de Jampruca? Estou vendo um lá atrás. Uai, que casal é esse que o marido senta lá atrás, a mulher senta na frente? Ah, está segurando o bebê. O marido segurando o bebê? O mundo está virado mesmo, né? Deus abençoe vocês, viu? E uma família muito querida. Todas as vezes que eu estou aqui em Minas Gerais, eles saem de onde estiverem para me ouvir pregar. Aí quando eu vejo eles, me dá desespero, que eu falo, vou ter que pregar uma mensagem nova, né? Não posso repetir sermão. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Deus está aqui. Vamos ler a partir do versículo de número 53. Gênesis 24 e 53. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. E então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco por alguns dias, ou pelo menos por 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não te detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-nos. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? E ela respondeu, irei. Amém, igreja? O último versículo, para ver se você memoriza. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? E ela respondeu, irei. Não ouvi direito. E ela respondeu, irei. Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória.
E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Ipatinga. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Estou dialogando aqui com o nosso sonoplasta, que está acontecendo uns barulhos estranhos no som. Aí, como ele é o mestre, eu perguntei para ele o que é, ele falou que não sabe. Aí fica difícil. Se ele... você não é o sonoplasta, você só está substituindo. Então o que você está fazendo aí? Roberto, pega ali então, Roberto, vê você aí para mim. Vê se você consegue mexer aí para mim no som. Oi? Energia? Então tá bom, vamos tentar aqui fazer o melhor, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir. Pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser o melhor cantor do mundo, sem som as pessoas não ouvem. E se não ouvem, não recebem a bênção que tinham para receber. Tá bom? E eu também. Queridos, o texto que eu li nessa noite é um texto muito lindo. Eu não sei se vocês têm familiaridade com ele. É um texto da minha infância. Eu sou assembleiano. E assembleiano, a gente é criado em escola bíblica dominical. E para nós os melhores cultos eram os cultos de escola bíblica dominical. Porque nos cultos de escola bíblica nós aprendíamos a palavra do Senhor e tínhamos a oportunidade de perguntar para o professor se tivéssemos dúvida. Diferente dos cultos, porque nos cultos vocês só ouvem, né? Não dá nem para perguntar ao pastor. Se tiver alguma dúvida, tem que anotar no papel e depois, em um outro momento, procurar o pastor da igreja. E às vezes o pastor fica com cada pepino na mão, porque vem um pregador, fala umas coisas estranhas e vai embora. Aí o pastor tem que se virar nos 30, né? Eu tive um problema na minha igreja, porque eu sou pastor de igreja também. Levei um pregador e eu tive que desmarcar umas 3 agendas para ficar na igreja, para curar a igreja de tanto lixo tóxico que ele deixou na igreja. A ausência do conhecimento da palavra leva as pessoas a falarem loucura. Mas o texto que eu li é um texto que eu aprendi quando eu era jovenzinho. No capítulo 24 do livro do Gênesis, no texto que eu li, nós vamos ver aqui um encontro entre um servo fiel e uma moça que ele havia ido buscar, procurar, para apresentar ao filho do seu senhor. O capítulo 24 do livro do Gênesis vai contar para nós a história de Abraão, de Isaac, de Rebeca e de Eliezer. A igreja consegue repetir esses 4 nomes comigo? 1, 2, 3. Abraão, Isaac, Rebeca e Eliezer. Parabéns. Pela última vez para memorizar. 1, 2, 3. A igreja é linda, a noiva aprende com muita facilidade, né? Pastor, o que é que esses 4 personagens vão nos ensinar hoje? Eles vão nos ensinar que existem coisas que Deus estabeleceu na eternidade e foram se revelando com o passar do tempo. Por exemplo, a história que eu passo a contar. Imagine vocês um homem, um velho, um cidadão que foi escolhido por Deus em uma terra terrível, em uma terra de pecado, em uma terra de idolatria profunda chamada Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, aprove a Deus encontrar um homem chamado Abrão. E foi com esse Abrão que Deus manteve um relacionamento e então deu a ele algumas ordens.
E a primeira ordem que Deus deu a esse homem, depois que falou com ele, era para que ele deixasse a sua parentela e saísse para uma terra que ele não conhecia, para uma terra que ele ainda não havia enxergado. E detalhe, Deus não deu a ele nenhum tipo de mapa, Deus não deu a ele uma bússola, Deus não deu a ele um GPS, Deus não apareceu para ele fisicamente, Deus falou com ele. Sabe aquela voz interna que de vez em quando nós ouvimos? Deus falou com ele internamente. E o Senhor disse para ele: levanta, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Qualquer ser humano normal simplesmente ou duvidaria ou faria perguntas a essa voz, dizendo: eu vou para onde? E eu tenho que sair daqui por quê? E qual é o propósito de tudo isso? Mas Abraão cegamente creu de uma forma tão intensa que ele saiu do meio da sua parentela, tirou a sua família e foi sem rumo pelo meio daquela terra muito caliente e deserta do mundo antigo da Mesopotâmia. Eu acredito que o próprio Deus, assentado no seu trono, quando viu esse homem no meio da madrugada arrumar as suas trouxas, pegar a sua família e se levantar e abandonar a terra dos seus pais e sair sem rumo, o próprio Deus deve ter olhado para ele e dito: eita cabra de fé. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque parece que é ele que inventa esse negócio de acreditar naquilo que você não vê, de acreditar naquilo que aparentemente não existe, mas que aqui dentro há uma certeza que aquilo existe e vai acontecer. Então Deus mantém um relacionamento com esse Abraão, e o Senhor dá a ele uma história que mais parece uma saga, uma epopeia. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Vamos lembrar que Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão, que Deus trocou o nome da mulher dele de Sarai para Sara, que Deus fez promessas a ele quando ele tinha 75 anos, e quando ele estava no auge da sua idade, com 99 anos, a promessa ainda não havia se cumprido. E ele então, no meio do deserto, batendo altos papos com Deus, Deus vem a ele e diz assim: Abraão, lembra aquela promessa? Vou eu cumpri-la agora. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão teve uma crise de riso. Eu entendo a crise dele. Abraão já não era mais só um servo de Deus, Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo dele. E amigos, quando estão sozinhos, falam coisas triviais. Eu imagino Abraão olhando para a esquerda, para a direita, ninguém escutou aquela heresia, e Abraão falando: Senhor, somos amigos aí há muito tempo, e já tem bodas de prata que o Senhor fez essa promessa. Quando o Senhor fez a promessa que a minha mulher daria à luz a um filho, eu criei porque eu era um garotão de 75 anos, mas agora eu tenho quase 100 anos de idade, e se o Senhor der uma olhadinha aí do céu para o meu corpo, dá uma olhadinha em como estou. E eu imagino Deus olhando para Abraão e enxergando apenas nele artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, flatulência. Deus enxergando nele flacidez e pior, impotência. E eu imagino Deus, depois de olhar para Abraão, Deus engasgando, e Abraão olhando para ele: o senhor está achando que eu estou ruim? Dá uma olhadinha na minha namorada. Pergunta para mim a idade dela, Senhor. 90. Ela está numa idade, Senhor, que quando eu olho para a velha, eu não sei se ela está de frente ou de costa. Já cessou os dias dela ser fértil. Então não havia condição alguma para que Abraão pudesse engravidar Sara. Mas a Bíblia Sagrada diz que neste dia aconteceu um fenômeno. A Bíblia diz que Deus fez um pedido a Abraão. Deus disse: Abraão, eu quero um sacrifício. Ora, esse pedido não era estranho a Abraão, porque Abraão sempre recebeu pedidos assim, e ele sempre deu sacrifícios a Deus. Mas agora, quando ele tem quase 100 anos de idade, dar um sacrifício para Deus não era fácil. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque ele não tinha mais força física para isso. Tanto que se você ler a Bíblia Sagrada nessa história, você vai ver que Abraão coloca um animal em cima de uma pedra, ele mata o animal e ele corta o animal em pedaços. Porque quando ele era mais jovem, ele sangrava o animal, pegava o animal inteiro e colocava no altar.
Ele está tão velho que ele corta o animal em pedaços. E a Bíblia diz que enquanto ele pega o pedaço de carne, vai até o altar e coloca. E faz isso várias vezes. A Bíblia diz que os urubus, as aves de rapina, começaram a voar sobre o sacrifício. Demorou tanto esse sacrifício que a carne dos animais começou a entrar em estado de putrefação por causa do sol do deserto. Nunca antes havia acontecido isso. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão é obrigado a se dividir entre pegar a carne, colocar no altar e enxotar as aves de rapina. Preste atenção. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, quando Abraão terminou de dar o sacrifício, os olhos de Abraão se escureceram. Pergunte o que aconteceu. A glicose de Abraão foi a zero. Ele teve um desmaio. Tanto que antes de desmaiar, a Bíblia diz que ele olhou e viu o vento. Quem vê o vento? Ele disse: olhei e vi o vento, olhei e vi uma tocha de fogo e caí, adormecido. Abraão desmaiou. Olha o que Deus fez com esse homem, para que ninguém nunca tomasse o milagre para si. Deus levou ele à exaustão. Deus fez acabar toda a energia dele para provar que o milagre que iria acontecer não era pela mão dos homens, era pela mão de Deus. E o que aconteceu naquele dia? A Bíblia diz que quando Abraão acordou, no meio da noite, ele foi para a casa dele. A tradição dos hebreus diz que quando Abraão chegou em casa, já na calada da noite, Sara era uma mulher muito brava. A Bíblia diz que, a história diz que Abraão foi descobrir o lugar onde ela dormia para ele dormir com ela. Havia um menorá aceso. Quando isso aconteceu, Sara acordou e deu um grito, puxou a coberta sobre si e disse para ele: saia da minha tenda. E ele disse para ela: saia da minha cama. E ela disse para ele: se o meu marido te pegar aqui, ele lhe mata. E ele disse: se a minha mulher te pegar aqui, ela te mata. E ela diz: o meu marido é Abraão e a minha mulher é Sara. E ela diz: mas eu sou Sara e eu sou Abraão. E aí Abraão, segundo a história, pega a coberta, com licença, levanta. Sara, você está parecendo uma menina de 18. E ela: meu velho, você está parecendo um garotão de 25. O que aconteceu? Eu fui dar um sacrifício ao Senhor, e o Senhor prometeu que me daria um filho. E eu disse para ele que já não estava mais conta. E ele disse: quem faz milagre sou eu, Abraão. E o que aconteceu com Abraão e Sara é algo que nem a ciência consegue explicar, porque Deus rejuvenesceu o corpo dos dois. Pastor, o senhor está forçando a barra. Não, é só ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, Abraão saiu em uma nova lua de mel para o Egito. Ao chegar no Egito, ele disse para a mulher dele: se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha. Não ouvi? Por quê? E ele explica: porque há de ser que se te olharem e verem a tua beleza, se souberem que eu sou seu marido, vão me matar para dormirem com você. Ei, quem é que vai cobiçar uma mulher de 100 anos, cujo ciclo menstrual acabou? Quem é que vai cobiçar uma mulher de 100 anos? Ninguém. Deus rejuvenesceu Abraão e Sara para cumprir uma promessa que ele havia falado. Não era o que eu havia preparado, mas como desceu do céu, é o que você precisa ouvir. Não me interessa o que Deus te prometeu. Por mais louco e impossível que seja, anote os dias. Vai acontecer um rebuliço em Ipatinga. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Vai acontecer um rebuliço no estado das Minas Gerais. E Deus vai trazer à existência o que não existe, só para provar que quando Ele fala, Ele cumpre. Quem concorda, dê um grito daquele tamanho, por favor. Então essa é a história de Abraão. E então Abraão e Sara têm um filho. Seu nome é Isaque. Sara já tinha tido um devaneio mental e pediu para que o marido dela dormisse com a empregada, com Agar. E de lá nasceu Ismael. E aí quem olha hoje, em 2023, a guerra entre judeus e árabes, esses extremistas do Hamas, só lendo a Bíblia para entender. O problema foi os 2 filhos de Abraão. Porque quando nasceu o filho da promessa, Abraão pegou a sua serva Agar, junto com Ismael, e mandou ela ir embora para o deserto, para morrer no deserto.
Abraão quis se livrar do problema, porque ele tinha uma promessa, mas não esperaram a promessa acontecer, até nascer Isaac. Passaram o carro na frente dos bois, chamaram Deus de mentiroso e contraíram um problema eterno. Quem já leu a Bíblia vai se lembrar que quando o menino e Agar estão indo pelo meio do deserto, acaba a água e acaba o pão. A Bíblia diz que Agar deixa o menino em um lugar e ela sai à distância de um tiro de flecha, 28 metros. E ela começa a chorar, porque o menino está gemendo, ele vai morrer. Aí desce do céu um anjo, que diz assim para ela: não temas, Agar, o menino não vai morrer, porque ele será pai de uma grande nação. E olha o que o anjo diz: ele será como um jumento bravo, a mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E se cumpriu. Olha o que dá um crente não saber esperar o tempo de Deus. Olha o que dá um crente passar o carro na frente dos bois, querer ajudar Deus a fazer milagre. Porque foi o que Abraão fez. Deus prometeu a ele um filho, sim ou não? Sara não dava conta, ela falou assim: deixa eu ajudar Deus a fazer o milagre. Dorme com a minha serva, ela vai te dar um filho. E nasceu o filho. Tentar ajudar Deus a fazer milagre. Não tente Deus fazer milagre. Não ajude Deus a fazer milagre. Ele sabe o que ele faz. Ele tem o tempo dele, a hora dele. Você cumpre aguardar. E aguardar com um sorriso no rosto. Não ficando me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Porque se ficar desse jeito nessa festa de 9 anos, o milagre não vem sobre você. Não adianta ficar aqui me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Também o milagre não desce sobre você. E se você é pentecostal e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto, é aí que o milagre não desce mesmo. Mas se você acredita que Deus ainda é Deus de milagre, dá um grito de glória lá para cima, assim. Isso. Eu sou pentecostal da velha guarda, eu sou movido a grito, tá? Você grita daí, eu libero daqui. E então, depois que fizeram isso, cuidaram do menino. E a Bíblia Sagrada, agora no capítulo 24, se você ler desde o início, a Bíblia vai dizer assim: e Abraão estava velho. E como estava velho, ele queria que o seu filho assumisse tudo que ele tinha. E então, ele chama o servo principal da casa. Anote aí, porque agora isso é importante. Ele chama o servo mais velho que ele tinha em casa. Ele chama o governador de todas as suas províncias, de tudo que ele tinha. Ele era a mão direita de Abraão. O seu nome, Eliezer. Diga comigo, Eliezer. E Abraão chama Eliezer e diz: Eliezer, de tudo que você fez por mim até hoje, eu lhe agradeço. Mas nunca eu te dei uma missão tão séria e tão importante como a que eu vou te dar agora. Imagina Eliezer tremendo, dizendo: pois não, meu senhor. Você vai sair desta terra pagã, e você vai voltar na terra do meu pai, e você vai procurar uma noiva para o meu filho, meu único filho, porque ele tinha mandado Ismael para morrer. Meu filho Isaac precisa se casar, e ele não pode se casar com qualquer mulher, tem que ser uma mulher da nossa família. Então você vai sair daqui. Eu não sei se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é esguia. Eu não sei se ela tem olhos, de que cor seja, não sei qual é a cor do cabelo dela. Eu não sei quem é, eu sei que você irá buscá-la. E a Bíblia Sagrada diz que Eliezer temeu. Ele temeu porque, imagine, ele está indo em uma terra que ele nunca foi, e vai procurar uma mulher que ele não sabe quem é, para trazer para casar com o filho do patrão dele. Então a Bíblia diz que Eliezer fez uma oração. Ele disse: Deus, eu vou buscar uma esposa para o filho do meu Senhor. Então eu quero que o Senhor me dê sinais, porque eu não posso errar. Senhor, olha quem eu estou levando comigo. E a Bíblia diz que Eliezer levou 10 camelos. No versículo 53, 10 camelos. Quantos camelos? 10. Não ouvi? 10. E olha a prova que ele fala: quando eu chegar na entrada da cidade, lá tem um poço de águas. E a hora que eu vou chegar é a hora em que as moças saem de suas casas e vão buscar água para levar para suas famílias. Eu vou ficar parado lá com os meus 10 camelos. A moça que sair das águas e oferecer água a mim e aos meus camelos, sem eu pedir, esta será aquela que o Senhor preparou para casar
com o filho do meu Senhor. A história é bonita, não é? Só que é aparentemente impossível. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? 180 litros. 180 litros de água. Eliezer levou quantos camelos? 1.800 litros de água. Não tinha uma mangueira, não tinha uma bomba. As moças iam buscar água com um cântaro. Você consegue imaginar quantas viagens ela teria que dar para dar água a esses animais? Eliezer faz uma prova impossível. É a prova de Gideão, que falou: Senhor, quando o orvalho do céu cair, eu quero que essa flor de algodão esteja seca e a casa toda molhada. E aconteceu. Aí ele inverte: Senhor, então eu quero que essa flor de algodão esteja molhada e a casa toda seca. E aconteceu. Eles fizeram provas impossíveis, uma prova que somente Deus poderia cumprir. Eliezer parou na frente do poço. As moças estavam pegando águas, várias delas, mas uma, muito querida, olhou para ele e disse: o senhor tem sede? E ele: tem. Então eu vou buscar água para o senhor. Vou buscar água para o senhor e para os seus camelos. A fonte de água não ficava na mesma rua. A Bíblia Sagrada diz que Rebeca descia, enchia o cântaro e subia. Pode ler o capítulo 24 depois inteiro, você vai ver isso. A Bíblia é linda. Olha que a Bíblia Sagrada diz que Rebeca e a moça, a donzela, descia, pegava água e depois subia. Descia, enchia e subia. Isso aqui dá uma pregação de umas 3 horas. Deus só pode encher aquele que desce. Vai anotando aí para vocês pregarem depois. Quer ficar cheio? Tem que descer. Eu não prego para girafa. Eu prego só para ovelha. Que é girafa? É aquelas crentes que não obedecem pastor, que afronta pastor, que acham que o pastor é igual o pai dele. É aquela pessoa que vem para a igreja e acha que Deus é o empregado dele. Acha que Deus é o gênio da lâmpada, que você esfrega 3 vezes, sai e diz: vou realizar os seus desejos. Aqui não, jacaré. Lá fora você pode ser arrogante do jeito que você quiser, mas aqui dentro o Senhor só fala com aqueles que estão humildes. Quer encher o cântaro? Tem que descer primeiro. A Rebeca descia, enchia e subia. E a Bíblia não diz quantas vezes ela fez isso. Ela fez até todo mundo estar com a sede saciada. Tanto que quando ela terminou de dar a água, a Bíblia diz que Eliezer sacou alguns presentes e deu para ela uma pulseira, deu mais alguns objetos. E ela ficou extremamente feliz e disse: o senhor não gostaria de pernoitar na minha casa? Olha como ela era, com o coração aberto. E ela então foi até o pai dela e avisou: tem esse homem, meu pai, que estava viajando, ele pediu água, eu dei água a ele, aos seus animais, e olha os presentes que ele me deu. Quando o pai dela viu os presentes, o olho dele cresceu, achou que aquele homem fosse um homem rico. E então, quando eles estão em casa, esse homem conta a sua história: eu venho de longe, e eu represento o meu senhor Abraão, e o meu senhor me mandou vir aqui buscar uma moça, para casar com o filho dele, e essa moça precisa ir embora comigo, e eu encontrei essa moça. E esta moça é a sua filha, esta donzela chamada Rebeca. Por que ela? Porque o Senhor me deu sinais, e eu tenho pressa para levá-la embora daqui. A Bíblia Sagrada diz que eles falaram: não, deixa ela mais um pouquinho, deixa ela conosco 10 dias. E Eliezer gritou com eles: não atrapalhem a obra do meu Senhor. Eu preciso levá-la embora. E aí a família disse assim: então vamos perguntar à donzela. E chegaram em Rebeca. Pense você, uma moça criada em família, apegada à mãe, ao pai, aos irmãos. Chega um estranho. O estranho faz a ela um convite: você quer ir embora, casar com um homem que você nunca viu? Quer ir casar com um homem que você não sabe como ele é? Você não sabe se ele tem lepra, se ele está doente, se ele é aleijado. Você quer ir embora? A Bíblia Sagrada diz que ela respondeu: sim, eu irei.
E aí a pergunta: irás tu com este varão? E a Rebeca respondeu: sim, eu irei. Beto, mude a música. Eu contei essa história e começo a me emocionar, porque eu me lembro dos áureos anos da velha escola dominical, quando meu professor Rogério, lendo esse texto e contando essa história, nos falou que esse texto não está na Bíblia apenas como uma história antiga, mas sim como uma história profética. Diga comigo, profética. Pergunte por quê? Porque nada que está escrito na Bíblia Sagrada é sem sentido. Essa história é profética porque ela é uma tipologia, ela é uma luz, ela é uma sombra, é um reflexo para a eternidade de algo que está acontecendo e logo logo vai concluir e terminar de acontecer. Abraão representa Deus Pai, tanto que quando nós lemos as parábolas de Jesus, se você ler a parábola do rico e do Lázaro, que quando morreram, o Lázaro foi ao seio de Abraão. Chegando lá, quem falou não foi Deus. Lázaro falou com Abraão. Pai Abraão. O homem que estava do outro lado lá, o ímpio que estava no inferno, disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e passe na minha boca, porque eu estou em tormento. Abraão é uma tipologia de Deus. Assim como Abraão, Deus também tem um filho. Qual o nome dele? Jesus. Nos últimos anos nós aprendemos a língua hebraica e o Brasil está se familiarizando com ela. E nós o chamamos de Yeshua, o Machia de Israel. O que é Machia? É Messias. E Yeshua é Jesus ou Josué. As traduções variam. Então, assim como Abraão chamou o seu servo, o governador, o principal da casa depois dele, que era Eliezer, e disse: Eliezer, eis aqui o meu filho Isaque. Você precisa ir buscar uma noiva para ele. Não pode ser uma noiva qualquer. Tem que ser uma noiva pura. Tem que ser uma noiva obediente. Tem que ser uma noiva que serve. Uma noiva humilde e que esteja disposta a fazer uma viagem que ela nunca fez. Abraão representa Deus Pai, Isaque, Deus Filho, Eliezer, Deus o Espírito Santo. Rebeca, a igreja. Há 2000 anos atrás, Deus estava sentado no seu trono. Ao lado dele o seu filho, que havia acabado de chegar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Assim que a nuvem ocultou Jesus, ele foi para as regiões celestiais e entrou no céu mais uma vez. O pai estava sentado no trono e apontou o trono para o seu filho. E agora que o seu filho está ali pronto, Deus chama o Espírito Santo e diz a ele: Espírito Santo, vai preparar uma noiva para o meu filho. Vai buscar uma noiva para ele. E aí o Espírito Santo saiu do céu há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás ele chegou aqui nesse nosso planeta. E ele chegou chegando. Ele chegou fazendo barulho. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, eu repito, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Respire fundo. Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo chegou. E ele encontrou a noiva, que ainda era pequena. Tinha apenas quase 120. E esses quase 120 estavam ali matando a sede do Salvador. Estavam ali matando a sede do Deus eterno. Eu não sei se você sabe disso,
Deus tem sede. Sabiam disso ou não? Pastor, Deus, o Criador, tem sede? Tem. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João. O Salvador está sentado em uma pedra e tem uma mulher pegando água em um poço. E depois que ela tira a água, ele diz assim: ei, senhora, me dá um pouco dessa água porque eu tenho sede. Faça uma pergunta que é para mexer com seus neurônios. Quem está pedindo água para aquela mulher? É o homem ou é Deus? Pense aí. Quem está pedindo água? Homem ou Deus? Não dá para separar os dois. Jesus não era meio homem e não era meio Deus. Ele era 100% homem, era 100% Deus. É claro que o homem está no deserto e ele está com sede. Mas eu posso também aqui usar a interpretação bíblica que nós chamamos de hermenêutica, para dizer que ali está o relato da eternidade. Deus assentado em uma pedra, conversando com a sua criatura e dizendo assim: eu tenho uma necessidade que só você pode suprir. Vou falar de novo. Sentado naquela pedra está o eterno Deus, dizendo à sua criatura, e a criatura mais miserável, porque aquela mulher teve 5 homens, o que tinha não era dela, era uma prostituta de luxo, estava em adultério, e ele estava dizendo: não importa se é pecador ou não, vocês podem matar a minha sede. Não, você ainda não entendeu, eu vou falar de novo. Sentado naquela pedra está Deus, olhando para a criatura, dizendo assim: eu te criei só para uma coisa, para você matar a minha sede. Eu estou com meu corpo todo arrepiado, porque a pergunta que está aí na sua mente é: pastor, o homem Jesus tinha sede de água, e o Deus Jesus tinha sede do quê? Sede de adoração. Você nunca se perguntou por que Deus criou o universo? Não estaria Deus muito melhor lá no ambiente onde ele habitava? Sem ninguém para dar tormento, sem anjo para trair ele, sem homem para xingar ele. Estaria Deus perfeito lá no seu trono. Mas aí eu lanço a pergunta: do que adianta ser Deus se não tem ninguém para dizer: tu és Deus? Não entendeu? Vou falar de uma maneira mais simples. Imagine você comprar uma roupa e vir para o culto com essa roupa, com a etiqueta pendurada. Aí o irmão diz: olha a etiqueta. Você: acabei de comprar. Não tem graça nisso. Você comprar o sapato, chegar numa rodinha: não pisa, meu pisante é novo, só para todo mundo olhar: sapato novo. Isso não tem graça. O que adianta o senhor emagrecer e andar pela rua com a camiseta escrito: pergunte-me como foi. E aqui atrás: Herbalife. Não tem graça nisso. A graça está em alguém chegar e falar assim: você está diferente. Que roupa bonita. Por exemplo, eu dei um abraço no pastor Eduardo e o meu olfato percebeu que ele não usa mais perfume do Avon. Não fala português aquele perfume dele. Isso é que é interessante, alguém chegar e elogiar. O que é um elogio? É um louvor. Do que adianta ser Deus se não tem ninguém para dizer: tu és grande, tu és eterno, tu és magnífico, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo, eu não existo sem o Senhor. Então Deus criou todas as criaturas. Os anjos foram os primeiros, tombaram no meio do caminho. Aí Deus criou os animais, e os animais tinham uma adoração quase perfeita. Pergunte por quê? Eles louvam e não pecam. Por que não pecam? Porque não tem espírito, eles agem por instinto. Eu disse que é quase perfeito, não é perfeito por isso. Porque Deus não quer um louvor de um robô. Deus não quer que alguém louve a Ele sem saber o que está fazendo. É por isso que na igreja nós temos muita gente que dá glória a Deus. Tem gente que dá glória a Deus, arrepia a gente, já viu? Tem gente que dá glória a Deus e incomoda a gente. Qual que é a diferença? Um saiu daqui, o outro saiu daqui. Da boca para fora não funciona. Funciona quando sai daqui de dentro.
Os anjos adoravam perfeitamente, mas de repente, por serem inteligentes, acharam que podiam ser maior do que Deus. Falharam. Aí os animais, tadinhos, eles também louvam. Pastor, o senhor é louco? Está escrito na Bíblia. Num diálogo filosófico entre Jó e Deus, o Senhor perguntou a Jó: quem é que escuta o cântico ou o louvor do filho do urubu quando ele tem fome? As baleias cantam. Vocês são mineiros, uai. Quem já entrou numa mata fechada de noite? Quem já ficou quietinho escutando aquela orquestra sinfônica? Grilo, pirilampo, cigarro, água, coachá de sapo. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho um amigo bem maluco no Rio de Janeiro que ele disse que até o mar louva a Deus. Eu falei, como assim? Quando a água bate nas pedras, ela fala assim: Jeová, Jeová. Está escrito no último versículo do último salmo da Bíblia: todo ser que respira, louve, louve, louve ao Senhor. A vaca louva, o pirilampo louva. O louvor deles só não é perfeito porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Deus viu que aqueles que sabiam falharam. Aí Deus viu que esses que não sabem, não entendem o que estão fazendo. Aí Deus disse: eu preciso criar um adorador perfeito. E aí Deus sonhou com você. Só meia dúzia acreditou. Você não sabia, mas no dia que você foi feito, Deus estava apaixonado. Você não nasceu, você estreou. Você é imagem e semelhança de Deus. A não ser que você, e eu respeito, seja um seguidor de Charles Darwin e ache que o seu tataravô era um chimpanzé. A gente é obrigado a respeitar, tem maluco para tudo, mas o meu ancestral não era parecido com um chimpanzé. Eu não sou descendente de um Australopithecus, o homem macaco. Também não sou descendente de um Neandertal, um homem encurvado fazendo uga-uga, que para conquistar uma mulher tem que dar uma cacetada na cabeça dela com um tacape. Não! O meu ancestral era imagem e semelhança de Deus. Homo sapiens, seu nome Adão, imagem e semelhança de Deus. Pois bem, então Deus criou Adão para que Adão cumprisse aquilo que os anjos não deram conta, para que os animais irracionais cumprissem aquilo que eles não podiam fazer. Olha que coisa interessante: anjo não mora na terra, animal irracional não pode morar no céu. Se um anjo ficar muito tempo longe do céu, ele se transforma em demônio. Foi o que aconteceu com os anjos que foram expulsos. A ausência da presença de Deus, eles se metamorfosearam em demônios, anjos de terror. Os animais racionais não podem sair da terra. Pergunte por que não? Porque se tirar eles da terra, eles morrem. Eles precisam da terra para viver, eles comem terra. Não, pastor, a vaca come capim. Capim é terra transformada. Nós comemos terra transformada. Quem come tomate? De onde é que nasce o tomate? O alface, as frutas, os legumes, o arroz, o feijão. Tudo vem da onde? Então nós comemos terra transformada. Tudo que é da terra, se tirar da terra, morre. Tudo que é do céu, se tirar do céu, não pode morrer porque é eterno. Então se transfigura. Por isso que anjo não mora aqui. Anjo visita aqui. Está vendo algum aqui dentro? Se tiver, aproveita que já já eles vão subir. E eles estão aqui. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem, o livra de todo mal. Eles não podem morar aqui. Eles ficam aqui até você dormir. E não é dormir em estado alfa, é entrar no estado beta, que é aquele estado que a pessoa pode chacoalhar, o mundo cair, a pessoa não acorda. Tem alguém assim na sua casa? Quando o anjo percebe que nada pode te acordar, ele volta para o céu. E na presença de Deus, ele recebe os reflexos do sol da justiça. Porque Deus é o sol da justiça. E ele se alimenta nesta glória, desta energia celeste. Os animais racionais não podem morar no céu. Os anjos não podem morar na terra. Respira fundo aí.
eu estou pregando aqui para a única raça do universo que vive aqui. Eu gosto de deixar os seus neurônios pensarem. Anjo não mora aqui, tem que ficar lá. Animal irracional não mora lá, tem que ficar aqui. Eu estou pregando para a única raça que mora aqui. E a qualquer dia desses vai morar lá. E por que nós vamos morar lá? Eclesiastes 12:7. O pó volta à terra, mas o espírito volte a Deus. Parte de você nasceu na terra, parte de você veio lá do céu. É por isso que nós temos essa ânsia, essa vontade de ir para o céu. O salmista escreveu: a minha alma tem saudades do céu. Como é que alguém pode ter saudade de um lugar que não conhece? Como é que alguém pode sentir saudade de uma coisa que ele não viu? A nossa alma tem saudade do céu, porque nós viemos de lá. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui a 5 minutos aqui dentro dessa igreja, e daqui só 2 subirem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Há 2000 anos atrás o Espírito Santo desceu. E a igreja começou a matar a sede do Salvador. A igreja começou a adorar. Palavras de glórias a Deus. Aleluias. Hosanas. Bendito seja o Senhor. Todas essas palavras, quando saem da alma, elas alimentam o eterno. Porque o eterno, ele precisa da nossa adoração. O Espírito Santo, quando chegou aqui, ele percebeu que a igreja estava ali, mas ela não estava pronta. Ela precisava de um tratamento. No versículo 53, a Bíblia diz que Eliezer levou para Rebeca 3 presentes especiais. Ele levou para ela vestidos, joias de prata e joias de ouro. Joias de prata, joias de ouro e vestidos. Vestidos, joias de prata e joias de ouro. Memorize isso. Os 3 presentes que Eliezer trouxe para adornar a noiva, para ela estar pronta para encontrar o noivo. Ele não ia simplesmente pegá-la da casa do pai e levá-la para o seu senhor. Não. Rebeca tinha que passar por um tratamento, uma mudança na sua aparência. Ela tinha que parecer nobre. E por isso ele levou adornos, adereços, enfeites. Olhe para mim. A igreja que Jesus vem buscar para se casar com ele, não pode ter as suas vestes sujas. Não pode estar vestida com vestes de vergonha. Não pode estar vestida com vestes de heresia. Não pode ser uma igreja que tem aparência de igreja, mas não é. E qual é a igreja que tem aparência e não é, pastor? Aquela que não aceita a palavra como ela é. Sabia que tem igrejas que já não aceitam mais a palavra? Sabia que tem igrejas que não aceitam mais nem a nossa liturgia, nem a nossa música? Tiveram que mudar tudo. E mudaram tudo a tal ponto da gente entrar na igreja e achar que não é uma igreja. Todas as músicas cantadas em uma igreja deveriam ser chamadas de louvores, mas não são. Porque o verdadeiro louvor é só para um, para o Criador, para aquele sentado no trono, sim ou não? Mas você tem o seu hino preferido. Ah, irmã, canta aquela música, aquele louvor é tão bonito, mas não é para você o louvor. Mas os cantores modernos estão escrevendo para você louvores assim, onde o homem é o centro dele. Você vai conquistar, você vai chegar, você vai romper, você vai atravessar, você vai voar, o mar vai abrir. É tudo para você, só venha nós. Ao reino nada.
As pregações nem mais podem ser chamadas de pregações, estão sendo chamadas de sessões de autoajuda. Nós estamos pregando um evangelho tão torto e tão mesquinho para os amigos, que quando eles vierem a Cristo, se desviarão em 2 tempos. Porque a gente fala para eles: vem que Jesus vai arrumar a sua família. Vem porque Ele vai te libertar das drogas. Vem porque Ele vai arrumar a sua vida financeira. Vem porque Ele vai te dar tudo nesse mundo. Isso não é Deus. Porque a vontade de Deus não é que nós nem fiquemos nesse mundo. Tem um versículo na Bíblia muito estranho: lindo é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Explica aí. Para nós é um terror quando um crente morre. Para Deus é uma paixão. Por quê? Porque quando o crente morre, ele não fica aqui, ele vai para perto dele, para a eternidade. Mas os crentes querem um céu nesta terra, nem querem que Jesus volte mais. Eu sou pregador da velha guarda, minha barba branca está aqui para mostrar isso. 30 anos pregando. Já preguei em quase 100 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil. E desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu prego a Bíblia como ela é. Doa quem doer, goste quem gostar ou não. Não fui chamado para massagear o ego das pessoas. Fui chamado para ser profeta. E se você não sabe como é que Deus trata com o profeta, leia na sua casa Ezequiel capítulo 33. E veja Deus falar para o profeta: se eu te mandar, Atalaia, tocar a trombeta para avisar o povo que vem uma guerra, e você não tocar, o povo vai morrer, mas o sangue do povo eu vou requerer das suas mãos. Se você vier a um culto meu, talvez seja o último, você está até desamparado, você até queria ir embora, e eu quero te dizer que a porta da rua é serventia da casa. Eu não vim pregar o que você quer ouvir, eu vim pregar o que você precisa ouvir. Se você vier em um culto ou ver um cartaz onde eu estou e quer autoajuda, não vá no meu culto. Eu não prego autoajuda, eu prego ajuda do alto. E a ajuda do alto não é para girafa. Por que girafa? O senhor insiste nisso, porque girafa é aquele animal do pescoço comprido, todo bonito, que só come coisas aqui em cima, só frutos altos, só querem coisas profundas, coisas doces. Eu sou pastor, eu só tenho comida para a ovelha. E a ovelha, se quiser comer, ela vai ter que botar a cabeça lá no chão, e vai ter que comer o capinzinho antigo, verde, e beber a água tranquila. O que sacia a fome não é lasanha, não é picanha, não é feijoada, é arroz e feijão. Entenderam isso aí ou não? Pastor Eduardo, eu estou ficando um velho ranzinza, estou pastoreando, estou meio sem paciência. Um dia desse, terminando um culto, eu tirei um chicote daquele tamanho, eu espanquei, mas com vontade. Mas depois eu passei o óleo, né? E aí um crente lá da minha igreja, uma almofadinha, chegou em mim e disse: senhor pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não, eu estou saindo da sua igreja. Ele disse: fique à vontade, Deus te abençoe para onde você for. Não, o senhor não vai nem perguntar o porquê? Eu falei: não, não tenho motivo, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Se você não se sente bem aqui, eu não posso te obrigar. Aí ele olhou assim para mim: não, mas eu vou falar. Eu disse: pode falar. Eu vim congregar na sua igreja para ouvir o senhor pregar. Não é para ouvir esses seus presbíteros aqui, esses diáconos seu aqui, que eles pregam uma mensaginha tão simples. Eu vim congregar na igreja do pregador de multidões, daquele dos DVDs, das mensagens escalafobéticas. Eu quero esse tipo de mensagem. Eu falei assim para ele: querido, então veja só, você está na igreja errada, porque aqui eu sou pastor, eu não sou o evangelista da igreja. E aqui a minha palavra é essa, é brava, é dura, porque eu quero levar você para o céu. A mensagem do evangelista é de vez em quando a igreja faz festa. Aí eu falei para ele: eu viajei o mundo inteiro, e eu comi todo tipo de comida. Pensa numa comida aí, eu comi ela. Eu comi gindungo, muamba, mufete, funge, miolo de macaco, o inferno que você imaginar comer. Eu comi tracajá, tartaruga, eu comi formiga assada, eu comi tudo que você possa imaginar. Estômago de missionário é igual estômago de avestruz. O que põe na mesa, você não pode perguntar o que é. Come primeiro. Depois você vai lá e chama o Juca. Mas come primeiro, para não deixar os irmãos tristes. Eu já comi as comidas mais fantásticas do mundo. Eu estava agora há pouco tempo em Abu Dhabi, do lado de Dubai, e fiquei num hotel tão chique, que no meu quarto de hotel tinha uma garrafinha d'água, e dentro da água tinha ouro. Ouro para beber. Uma garrafinha de meio litro custava $250.
Não bebi. Era muito caro. Mas teve um amigo que depois, não, vem cá, eu abri aqui, eu vou te dar um pouquinho. Não tinha gosto de porcaria nenhuma. Mas eu já comi de tudo que você possa imaginar. E eu estou aqui para te dizer que o que mata a fome de verdade é arroz e feijão. Come lasanha todo dia, vê se você aguenta. Come carne todo dia, picanha todo dia. Na minha cidade teve um homem que estourou o esôfago dele de tanto comer carne. O organismo não aguenta. Essas coisas fantásticas, essas coisas bonitas, essas mensagens, é para uma vez na vida. O que sustenta o crente é o arroz e o feijão. Vou dar um exemplo. Eu sou assembleiano, então sempre puxo sardinha para mim. Você vai ver sempre um assembleiano firme. Aí você vai na igreja do assembleiano e fala assim, nossa, eu não vou ficar aqui não, olha a mensagem. É o presbítero que tem a barriga, a curva da prosperidade, a cemitério de frango, a gravata aqui por cima e na boca só 2 dentes, o zagueiro e o atacante. A criatura é analfa de pai e beta de mãe, e vai falar da Bíblia, falar tudo errado, lê tudo errado, prega tudo simplesinho, e os crentes não abandonam a igreja de jeito nenhum. Por quê? Arroz e feijão. Palavra do Senhor, louvores, não louvores que mexem com a alma. Ah, pastor, mas eu só choro nesses louvores. Não, mentirosa, a senhora chora em casa escutando Gustavo Lima, que eu sei. A senhora chora em casa até hoje, depois de assistir o Titanic pela 1000ª vez, quando Leonardo DiCaprio está afundando nas águas do Ártico, com a boquinha dele azul, ele dizendo, tchau, Rose. Até hoje eu não sei porque que ele não subiu naquela madeira. Assiste o filme, congela a imagem. Dava para subir o pai do Leonardo DiCaprio, a mãe dele, o cachorro, e ele resolveu morrer. Isso é uma história para um outro dia. Eu não estou falando de alma, porque a alma é enganosa. A alma é sentimentos, enganoso é o coração do homem. Eu estou falando de espírito. E o que é espírito? Psique, inteligência, racionalidade. Eu não sirvo a Jesus por aquilo que Ele pode me dar. Eu sirvo a Jesus por aquilo que Ele já me deu. E o que Ele me deu? Meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito lá também. Você pode não ter tudo que você quer, mas Ele tem te dado tudo que você precisa. Mas aí vem você e fica escutando umas pregações meio esquisitas, aí você fica esquisito também. Um dia desse eu saí de um culto, Michael. Cheguei perto da minha caminhonete, tinha 10 crentes com a mão na caminhonete. Eu fiquei emocionado, falei, meu Deus, estão orando pela minha viagem. Cheguei bem pertinho assim, para não atrapalhar os irmãos, e comecei a escutar a oração deles. Eu dei um grito, eu falei, opa! Que negócio é esse? Eu tomo posse, esse carro é meu. 10 crentes com a mão na minha caminhonete, dizendo, eu tomo posse, esse carro é meu. Eu falei, que negócio é esse? É macumba evangélica? Não, nós saímos do culto e o pastor falou que tudo que a gente quiser é só botar a mão e tomar posse. Eu falei, seu pastor não ensinou você a ser dizimista, não? Ser ofertante? Fazer voto? Ele não te ensinou você a fazer desafios na igreja? Ser sacrificante? Então você nunca vai tomar posse de nada. Chega de conhecer a Bíblia do jeito que a gente conhece. Tem crente, acredite, aqui dentro tem, que Deus não fala com quem está ausente. Tem gente aqui dentro que não lê a Bíblia, prefere a caixinha de promessa. Toda vez que está mal, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Mas só tem promessa lá, criatura. Não tem um puxão de orelha, não tem uma repreensão. Ah, mas eu estou no vale. Está no vale porque você não arrepende dos seus pecados. Você tem aqueles pecadinhos de estimação. Aqueles que você fala, ninguém toca na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Se você é um desses, você está no lugar errado. Você é um daqueles crentes que adora chamar Jesus de Salvador, mas nunca vai conseguir chamar Ele de Senhor. Entendeu isso ou não? Dia desse, eu vi um Twitter da Bruna Marquezine. Ela namorou o Neymar ia na igreja, levou ela.
e foi para essas igrejas modernas, igreja bonita, que tem um louvor gostoso. E aí ela postou o tweet dela assim: Jesus é um cara legal, mas a patota dele é uma, e soltou 1 milhão de palavrão. A princípio eu li, fiquei triste. Depois eu li e comecei a rir. Pergunte por quê? Levaram ela para Jesus num culto e ela conheceu o Salvador. Não tem como não se apaixonar pelo Salvador. Venha como está. Lançai sobre mim todos os seus pesos. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque ele é leve. Quem é que não quer o Salvador? Todos querem o Salvador. O problema não é vir como está, é ficar como veio. E aí ela estava indo muito bem, até que um dia foi numa igreja que alguém resolveu falar: ó, moça, essa roupa está esquisita. Uma mulher cristã tem pudor. Um casal cristão não pratica sexo antes do casamento. E quando começaram a falar as verdades, ela falou: poxa, Jesus é um cara legal, mas a patota dele é chata. Não é que somos chatos. Jesus é Salvador de todos, mas é Senhor de poucos. Porque para chamar alguém de Senhor, isso demonstra respeito. Se você diz sim, Senhor, você está obedecendo. Se o Senhor fala faz, sim, Senhor. Não faz, sim, Senhor. Vai para cá, sim, Senhor. Não vai para lá, sim, Senhor. Então todos querem o Salvador, mas poucos querem o Senhor. Jesus não vem buscar uma igreja parecida com uma meretriz. Ele não vem buscar uma prostituta. Eliezer olhou para Rebeca e viu que ela era pura. E não bastou ser pura, ele trocou as vestes dela. Porque ela era como uma gata borralheira, porque trabalhava muito, suas vestes estavam sujas. Ele levou vestes para que ela pudesse ir ao encontro de Isaac. O Senhor está purificando a igreja nesta reta final. Pastor, está doendo o que o Senhor está falando. Dê graças a Deus, é sinal que você está vivo. Só sente dor quem está vivo. Dura é a criatura que está do seu lado, e a palavra está entrando por aqui, saindo por aqui. A criatura, eu olho daqui e às vezes dá angústia nesse tempo que estamos vivendo. As pessoas sentam juntos, os casais, e se era para mostrar uma família, é lindo até aí, mas as pessoas sempre ficam trocando carícias dentro da igreja. Você acredita que enquanto eu estou pregando, eu não vou ficar, senão eu entrego? Tinha um casalzinho ali atrás, trocando beijo dentro do culto, passando as unhas nas costas da pessoa. Sabe Deus que estava falando no ouvido. Depois do culto tem um motel aqui, meu amor. As pessoas não têm mais pudor, acham que a igreja é a casa da mãe Joana, e a igreja não é. Ela ainda é um quartel-general. E eu estou pregando para a nata de Ipatinga, e eu estou falando para a igreja do arrebatamento. Irás tu com este varão, Rebeca? Sim, eu irei. Então troque as vestes. Agora que ela estava com vestes bonitas, veio o servo de Abraão e disse: eu preciso te adornar, porque o meu senhor precisa de uma noiva adornada. E ele deu para ela joias de prata. Diga comigo, joias de prata. O que são as joias de prata? Capítulo 5 da carta aos Gálatas. São 9 as joias de prata. São chamadas de frutos do Espírito. Frutos que ninguém busca mais. Porque se buscassem, os crentes não entrariam em confusão. Não apanhariam, ou talvez até apanhariam, mas não bateriam. Não iriam para a cadeia. Não desrespeitariam pai nem mãe. Porque os frutos do Espírito são para isso: mansidão, tranquilidade, amor, domínio próprio. Oh meu Deus, domínio próprio. Ah, se os crentes tivessem esse fruto do Espírito, não precisava de mais nada. Você se dominar.
você conseguir contar até 10 antes de tomar qualquer atitude impetuosa, o céu seria seu de primeira mão. Ele deu joias de prata para ela, que eram os frutos do Espírito, mas ele também deu joias de ouro. E as joias de ouro são os dons do Espírito Santo. E sabe o que é lindo? É que assim como existem 9 frutos do Espírito, existem 9 dons do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 9 dons e 9 frutos. E por que o Senhor está pregando isso? Porque este é o 9º aniversário da igreja. Neste 9º aniversário, o Senhor me deu uma palavra no hotel. Eu quero adornar esta igreja. Eu quero trocar as vestes dela. E eu quero colocar sobre ela os frutos do Espírito. E quero dar para esta igreja os dons do Espírito. Porque se esta igreja estiver em estado de santificação, se ela tiver os frutos do Espírito e os dons do Espírito Santo, não vai sobrar em Ipatinga demônio nem para fazer mandinga. Vai começar a falir o império das trevas em Minas Gerais. Não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, sangue de galinha preta, encruzilhada. Nada disso mais vai atormentar vocês. Estou com meu corpo todo arrepiado. O Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida nesta noite. Ele está primeiro te abrindo os olhos, dizendo: você não é comum, você é a noiva. Esta é a noiva. Quando você entregou sua vida para Jesus Cristo, você se tornou em igreja. Igreja não é a placa que está lá na porta desse salão. O que chamamos de igreja nem é igreja. O que chamamos de igreja é uma agremiação religiosa. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Sabe a diferença? Organização é fria. A organização é dona de prédios, cadeiras. A organização é dona de títulos. É dona de bancos. É dona de contas em bancos. A organização tem carros. A organização tem prédios. E tudo isso é muito bom, só para a terra. Porque quando a trombeta tocar, o templo não sobe. As cadeiras não sobem. A conta do banco não sobe. Os títulos não sobem. Então esta organização só presta para essa esfera. Agora a igreja verdadeira, ela é um organismo. O organismo, ele faz isso aqui, ó. O organismo respira. Ele vê, ele ouve e ele sente. E se Jesus viesse agora e olhasse e perguntasse para você: como você está? Se você caísse morto agora dentro deste santuário, se a morte fosse enviada aqui dentro, com a sua foice, o seu aguilhão, e ela cortasse o fio de prata que te segura nesse mundo, para onde você iria? Foi assim que eu cresci na minha infância, ouvindo palavras sobre vida e morte, céu e inferno, anjos e demônios. E aí alguém pergunta: como é que o senhor está firme até hoje? Porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Você acha que a sua luta é grande? Imagina a minha. Aí você olha para mim e fala: como é que ele não desiste? Pergunte para mim: como é que o senhor aguenta? Simples, os meus pés fincados em uma rocha. Porque eu cresci num ambiente sarado e sadio. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que estou fazendo aqui. E sei para onde vou. Quem tem essas 3 respostas pode se levantar contra ele. Homens na terra, demônios no inferno e até anjos do céu se levantam para cair. Quem tem essas respostas dentro do seu coração pode se levantar contra ele 10, 11 mil demônios. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e ele não será atingido. Esta é a igreja do arrebatamento. .
Uma igreja que começa a perceber que Jesus está voltando. Mude a música, Roberto. Eu estou no parlamento. O Paquistão e a Holanda enviaram embaixadores ao Brasil para implorar que o desmatamento da Mata Atlântica, de qualquer lugar que seja, pare. Porque são os dois países mais baixos do mundo. Eles temem que o mar está se elevando. Eles temem que a qualquer momento o maremoto vai fazê-los desaparecer da história. O efeito da camada estufa foi sentido aqui por nós nesses últimos 2 meses. Um calor acima da média, uma chuva fora de época, um frio fora do normal. Guerras no Oriente Médio, e não são guerras comuns. Guerra contra Israel, a figueira de Deus. Olhai para a figueira, quando seus ramos estiverem tenros, sabei que se aproxima o dia da colheita. Estamos respirando os últimos dias da igreja na terra. E você é apegado ao WhatsApp, e você é apegado a Instagram, e você é apegado a Facebook, e você é apegado a esta vida. E a senhora preocupada do que vão dizer do seu cabelo, e o senhor preocupado do que vão falar da sua roupa, e você preocupado na igreja se você deve dar glória a Deus ou não, porque vão te chamar de louco ou desequilibrado. Quem fala de você não paga as suas contas. Você não vem à igreja para ouvir uma palavra para você saber como vai trabalhar amanhã. Isso aqui não é uma reunião social. Para isso tem o Lions Club, o Rotary Club e a maçonaria. Aqui é uma igreja de adoração ao eterno. Você vem para adorar, receber e sair lá fora e encarar os demônios de verdade. Eu sinto Jesus aqui dentro. Alguém sente comigo? Então levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela, por favor. Coloque no ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Agarre a pessoa para mim. Se ela achar ruim, fala para ela: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou a criatura? Agora chacoalha ela até ela ficar irritada. Não, é para irritar, irrita ela. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura. Para isso, Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele está sacudindo a sua casa, a sua família, o seu ministério. Ele vai sacudir a sua alma, o seu espírito. Está se aproximando de Ipatinga um tempo de avivamento como esta terra nunca antes conheceu. Viramassuri de Candoroma Xarabacara Bacana Rabahara Bacana. Jesus está voltando. Não é hora de brincar. É hora do Senhor tomar vergonha na cara e ser fiel a uma única só mulher. É hora da senhorita entender que o seu corpo não é uma bola de basquete para passar de mão em mão dos vizinhos, da escola, da universidade. Está na hora da senhora e do senhor entender que existem limites e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não confunda a graça de Deus com uma graça irresponsável. Ele é amor, mas também é justiça e juízo. Ele perdoou a prostituta, mas mandou ela embora dizendo: vai e não peques mais. Ah, pastor, ele perdoou o bandido na cruz. Perdoou porque o bandido não tinha mais para onde descer. Se ele tivesse perdoado e o bandido descido da cruz, será que ele tinha permanecido salvo? Essa é a questão. Nós não podemos fazer do evangelho uma filosofia nossa. A Bíblia não tem que se adequar a nós. Nós é que temos que nos adequar ao que está escrito aqui. Eu sei que dia desse eu estava em oração e eu tive uma visão. Alguém acredita em visões? Eu tive uma visão. Eu vi um trono e havia muita luz no trono. Eu não enxergava quem estava sentado nele. Eu tinha a consciência de que era Deus Pai. E na frente dele havia um círculo. E eu sabia que era um relógio, mas não havia ponteiros.
Mas uma voz dizia lá dentro: os ponteiros estão para se cruzar. E eu não enxergava ponteiro nenhum. Eu fechei os olhos para pedir misericórdia, e outra visão veio. A segunda visão era de uma sala grande, branca, e havia um elevado, como se fosse um púlpito como esse, e havia um ser extremamente lindo, e ele estava de pé, e alguns seres de branco estavam vestindo ele. E uma voz me disse: o noivo está sendo ataviado para o casamento. Os últimos arremates no seu terno, as últimas costuras sendo colocadas na sua roupa. Eu adorei o Senhor, e veio a terceira e última imagem. Eu vi uma escadaria dourada e um anjo sentado na escadaria, com uma trombeta na mão, e ele polia a trombeta. E uma voz disse: o arcanjo está preparando a trombeta. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Esta é a nossa esperança. Não deixe nada te prender a esse mundo. Não deixe nada te ser mais importante do que a presença de Deus. Venha à igreja de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Venha de manhã, venha de tarde, venha de noite, venha de madrugada. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, cante louvores de verdade, se aparte do mal, jejue, faça votos, jejue, junte homens e mulheres de oração, chame a sua família para fazer cultos no lar, ensine o menino no caminho que deve andar, ele não vai se desviar dele. Faça os seus filhos e as suas filhas assistirem pregações e verem cantores, para eles se espelharem neles e terem referência para o futuro. Faça da sua igreja um cômodo da sua casa. Não venha à igreja em busca de entretenimento. Para isso você tem televisão na sua casa e o seu smartphone. Quando colocar os pés aqui dentro, guarda os seus pés, porque este lugar é uma terra santa. Do que adianta ter uma Bíblia se você não sabe usá-la? Do que adianta conhecer pedaços da Bíblia? Somos o único povo que, ao nos convertermos à fé verdadeira, não lemos o livro. Os espíritas se convertem em menos de 6 meses, leem todos os livros de Allan Kardec. Qualquer pessoa se converte a Testemunhas de Jeová em 1 ano. As pessoas já têm mais de 100 versículos decorados e estão prontos para ir para a rua evangelizar. As pessoas se convertem ao Islã em menos de 2 anos, elas estão prontas para morrer por Alá. Aí você se converteu à fé cristã, tem a Bíblia na mão e você não conhece o livro que você carrega. A Bíblia não é desodorante para ficar debaixo do seu sovaco. A Bíblia não é um objeto de enfeite para ficar na sua estante. Ela não é mandinga para ficar aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, lá do lado da sua cama. Isso não expulsa demônio. O salmista disse: quer expulsar demônio? Esconda a palavra do Senhor dentro do seu coração. Eu tenho uma notícia boa para terminar a mensagem. O Eliezer de Deus está aqui dentro. E ele está com vestes brancas. E ele também está com joias de prata e com joias de ouro para distribuir a esta noiva. Alguém quer? Então pede. Não para mim, para ele. Ore. Faça um voto. Por ele, diga: eu vou melhorar. Por ele, diga: eu vou me apartar dos erros. Por ele, eu vou levar uma vida de santidade. E peça a ele: se é verdade que aquele pregador louco falou, me dá os dons. E não se assuste se no dia seguinte ao seu voto você andar pelas ruas de Ipatinga e a sua sombra levantar um paralítico. Não se assuste se você olhar para uma pessoa e Deus te der a vida dela inteira como em um filme,
Porque os dons da Bíblia Sagrada existem. E eles são para todos nós um presente do eterno Deus. Alguém acredita nessas coisas? Então eu quero terminar aqui nessa noite dizendo a vocês que Jesus espera um pouco mais da igreja brasileira. Jesus espera um pouco mais daqueles que se dizem ser crentes. Ele espera que esses crentes sejam crentes de verdade. Que não absorvam apenas aquilo que para eles é o certo e o restante ignoram. Ele quer que você e eu aceitemos o pacote completo. E nessa noite eu posso ouvir o nosso Eliezer, o Espírito Santo, gritando aqui: você vem comigo ou não? E o mundo dizendo: irás tu com este varão? Certeza? Vai deixar tudo por ele? Promete nessa noite? Promete deixar os erros, os pecados? Promete uma mudança de vida? Você promete segui-lo? Não vai fazer como a mulher de Ló? Porque ela também tentou seguir. Mas no meio do caminho ela parou e olhou para trás. Ela sentiu falta. Ela estava saindo contrariada. O corpo saía, mas o coração permanecia. Não é brincadeira. É tempo de uma mudança. O desespero de Deus para um avivamento é tão grande que há 4, 5 meses atrás, olha o que Deus fez. Ele foi lá no estado do Kentucky, na América do Norte. Ele entrou dentro de uma universidade americana. Uma universidade americana hoje, ela é possuída, ela é tomada pelo mal. Na hora do recreio, existem as tribos. A tribo da pornografia vai para um canto. A tribo do sexo livre vão para outro canto. A tribo da jogatina vai para outro canto. A tribo dos TikToks vão para outro canto. A tribo dos drogados vai para outro canto. A tribo dos cachaceiros vão para outro canto. Porque ser jovem americano é desfrutar de toda a vida. Olha o que aconteceu há 4, 5 meses atrás. Na hora do recreio, uns indo para cá, outros para lá. 5, 6 meninos resolveram ir na capela que tinha dentro da universidade. Não era uma igreja, era uma capela. Aquela capela era usada por todas as religiões. Católicos iam para lá na hora deles, budistas usavam, todos. Um grupo de 5, 6 meninos crentes entraram dentro daquela capela. Não tinha um violão, não tinha um microfone. Eles estavam em 6 criaturas que começaram a cantar. Eles se separaram. Você sabe o que significa a palavra santo? Separado. Eles praticaram a santidade, se separaram dos demais e entraram na igreja e começaram a cantar. Deus entrou naquele santuário. Eles emendaram o culto deles em 1 hora, 2, 24, 48, 72, uma semana, um mês, 2 meses, quase 3 meses a fio. Gente do mundo inteiro foi lá para saber o que era. Era só a presença. Por que que aquela presença não pode entrar aqui agora? Porque nós passamos os cultos às vezes lutando 1 hora, 1h30 e nada. A palavra não flui às vezes, o louvor não vai, tudo dá errado. Por quê? Eu explico. Somos irreverentes demais. Não tem ninguém mais mal educado do que crente em culto. Já foi numa igreja católica? Quem já foi católico? Eu fui coroinha. Quem é na missa aqui? Você que é na missa, onde fica o banheiro da igreja católica?
Dá um nó na cabeça, né? Ninguém sabe. Deve ter. Mas ninguém vai. O católico não vai para ir à missa, para ir no banheiro. Você já viu na missa alguém distribuir água durante a missa ou não? Alguém lá no púlpito atrapalhar o padre enquanto ele está pregando, colocar água para ele beber? Alguém já viu isso ou não? Repita, vai, me responda. Não existe. Ninguém faz. Aí o crente não, ele chega, ele podia ir no banheiro antes do culto, ou no fim do culto, mas a criatura vai no meio do culto, e não vai sozinha, tem que levar 2 testemunhas junto, para ver o que fez lá dentro. É uma andação durante o culto que parece que as pessoas estão num desfile de modas, roubam a atenção das pessoas. O pregador prega 1 hora e meia, mas nem sempre 1 hora e meia fica dentro de nós. O que fica é uma palavra. Justo quando Deus ia falar com você, o irmão na frente roubou a sua bênção, levantou, chamou a sua atenção e a sua bênção foi para o espaço. Se nós não aprendermos a ter reverência num lugar como esse, nós vamos ter reverência aonde? Olha a criatura do seu lado mascando chiclete. Vai na presença de um juiz de direito mascando chiclete. Vai lá. Vai lá falar com os super seres do Supremo Tribunal Federal. Eu tive uma reunião um dia desse com o ministro, cheguei na porta dele, o assessor dele, o mestre Sala, o antessala, o Satanás, veio na minha frente e falou assim: o senhor pode me dar esse chiclete que está na sua boca? Eu disse: por quê? Porque na presença do juiz o senhor não pode mascar chiclete, porque o chiclete tira a atenção. Eu sou do tempo que na escola a professora não deixava a gente mascar chiclete. Quem é dessa época? Por quê? Porque você masca chiclete, a sua mente divaga. Mas os crentes vêm para dentro da igreja, comem dentro da igreja, bebem dentro da igreja, namoram dentro da igreja, fazem o que for preciso dentro da igreja, e aí depois fala: o culto foi ruim hoje. Nossa, o pastor errou tudo. Aqueles gritos dele, você nunca vai entender enquanto você não guardar as alpacas dos seus pés. Pode ser o alto de uma montanha, onde só tem terra, pedras e uns galhos secos de uma árvore chamada... Como é que é o nome da árvore? Quero ver se o pessoal sabe aqui. Como é que é o nome da árvore? Uma sarça. Pode estar ela seca. Se ela começar a fumegar, queimar, e o crente quiser chegar perto, Deus vai deixar. Mas não sem antes falar: tira as alpacas dos seus pés, porque este lugar é uma terra santa. Jesus está voltando, e eu quero ir para o céu. Estou cansado desse mundo. É só dor, é só luta. Estou com saudade do meu pai. Tenho saudade do meu filho que já foi antes de mim. É isso que faz o cristianismo ser diferente. Nós temos uma esperança que vai além desse mundo. A nossa religião, a nossa fé começa aqui, mas não termina aqui. Ela reflete para a eternidade. E lá na eternidade seremos uma família de novo. Jesus está voltando. E aí eu tenho uma outra palavra. Pergunte qual? Tem aqueles que só se preocupam com as vestes. E se eu te falar que só as vestes não te darão o direito de se encontrar com Ele? Alguém lembra da parábola das 10 virgens? Eram 10, não ouvi? 10 prostitutas, 10 quengas, 10 o quê? Virgens. Virgens são mulheres puras. Elas estão indo para um noivado. Qual é a roupa que elas usam? Não ouvi? Roupas brancas. As 10 virgens, com as roupas brancas, apenas 5 delas conseguiram ir até o noivo. As outras 5, embora estivessem com essas roupas brancas, não foram. Por quê? Porque faltou azeite na botija delas. E o que é o azeite? Símbolo do Espírito Santo.
E quem é o Espírito Santo? É esse ser maravilhoso que está caminhando entre nós. É Ele quem tem os dons, é Ele quem tem os frutos, é Ele que vai ornamentar a igreja para o dia do arrebatamento. E Ele está aqui nessa noite, lutando com você. Que você já falou em línguas uma vez, você já falou em línguas em outro tempo, você já foi mais crente, sabe disso. Você já profetizou, você já cantou, você até sonhou com a obra missionária. O tempo passou, e olha o que restou aí. Essa pessoa triste e vazia, que nenhuma igreja serve para você. Essa aqui é de número qual? Você já foi naquela outra. Você sai em busca de algo que você não encontrará, porque não está nas igrejas, está dentro de você. O Eliezer está aqui. Ele está olhando a Rebeca. Bora trocar as roupas? Posso ornamentar vocês? Posso dar os frutos do Espírito? Sério mesmo, Ele pode mudar você? Pode tirar esse sangue aí que você vive dizendo: aqui eu sou crente, mas eu tenho sangue de... Pode tirar esse sangue e colocar o sangue de Jesus aí nesse lugar? Pode mesmo? E essa história de que você é crente, mas o seu braço não é? Bora converter o braço também hoje? O braço, a perna, o pé? Dá para... Você aceita isso? Aceita uma nova vida? A senhora aceita receber um novo marido em casa hoje? Esse aí que agora vai te respeitar, vai te amar. Vai haver um rebuliço nessa igreja. Esta igreja vai crescer a 100 por 1, pastor Eduardo. Fazia tempos que eu não vi o que eu custou. Eu estou vendo luzes brilhando aqui. Eu vejo brasas de fogo. O Senhor quer algo novo sobre nós esta noite. Vai haver algo extraordinário acontecendo no nosso meio. Mas para isso é preciso que a igreja se arrependa. Feche os seus olhos, por favor. Mas alguém vai perder a chance, vai deixar o orgulho te arrastar, vai sair daqui como entrou. Vem, dê um passo, basta um passo. É a forma de você dizer: eu quero, Deus. Pai, olha aqui na frente do altar, meu Deus. Tem pessoas aos prantos, aos gritos. Os corredores estão tomados. Alguns estão assustados. Mas este é o verdadeiro culto. Isto é avivamento. Arrependimento, lágrimas. Esses homens e mulheres que vieram ao Pai, que deram um passo, neste exato momento estão sendo tomados pela sua presença. Abrace eles, Espírito Santo. Varre a casa deles, Espírito Santo. Senhor, o sangue de Jesus Cristo ainda purifica o homem dos seus pecados. Derrama sobre eles o poder do seu sangue. Faz, Senhor, com que nesta noite todos eles fiquem limpos e mais alvos do que a neve. E tudo que foi roubado da vida deles seja devolvido nesta hora. Que quando eles saírem dessa igreja, saiam possuídos pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero um sinal de que o Senhor está fazendo a obra. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles agora. Renova eles agora. Renova agora. Agora. Renova eles agora. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade
como profeta dessa noite, eu profetizo uma mudança de vida, uma mudança de conceitos e valores, uma mudança na sua trajetória, uma verdadeira conversão. Quando este culto terminar e você sair por essas ruas, o Senhor te acompanhará. O Senhor entrará dentro da sua casa nesta noite, e Ele vai limpar a casa. Vai haver transformação e salvação de almas. O culto de domingo será uma explosão de glórias. Senhor, eu sinto a sua glória aqui. Já que o Senhor está renovando, batiza com o Espírito Santo também. Enche esta igreja com a sua presença. Agora, agora, agora. Canta, Roberto. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Ora, provê de novo, eu creio em ti. Eu profetizo que todos que saíram do seu lugar e vieram à frente, onde estiverem, estão tendo um encontro agora com Jeová Jireh. O Senhor está providenciando tudo de novo. Assim como Ele operou no passado, Ele operará 2 vezes mais, porque a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Para terminar, olhos fechados, mão direita levantada bem alta, mão direita aberta. Repita a minha oração, diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a minha pureza, a minha simplicidade, a minha santidade, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E depois que você pisar em cima, você precisa abraçar 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: eu sou a noiva preparada, e eu vou subir no arrebatamento. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará na sua vida. 2,5, esta igreja vai crescer muito. 2,75, Ipatinga será conhecida
como a terra do avivamento. 3, jogue no chão. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Abraço Ele duas vem pessoas. me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Breve Jesus No céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. mas a igreja Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Canta. mas a igreja Num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. Cante, igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem me. breve virá. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja, Ah, Jesus! Num piscar de olhos acontecerá. Canta! mas a igreja arrebatada no piscar de olhos. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Esta é a igreja do arrebatamento. Amém, Rebeca? Murcha a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga: Jesus te devolveu. A partir de hoje vai ser unção dobrada. A partir de hoje, quem viver vai ver o que Deus fará na vida dessa igreja, na sua casa. A igreja recebeu vestes de santidade hoje. A igreja está adornada com os frutos do Espírito Santo, e ela também recebeu os dons do Espírito Santo. Que Deus seja louvado para sempre. Uma salva de palmas a Jesus.